Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do No Stress Podcast, o podcast que traz aqui temas variados para você, convidados sempre especiais. E hoje estamos aqui com o empresário Mário Celso. Queria te agradecer a presença de conseguir ali um horário na sua agenda. Queria que você se apresentasse aqui para o pessoal. Muito obrigado pelo convite, estou muito feliz por participar. E a minha história foi história policial, a vida toda eu fui policial. Então, eu queria saber exatamente, né? O Mário é um empresário no segmento de segurança e tem essa vasta história aí como policial. Conta então pra gente, Mário, como que foi. Primeiro, como é que você chegou na polícia, né? A, Você sempre quis ser policial? a minha família inteira é policial. É mesmo? Só o meu pai, que ele passou no concurso, ele era baixinho, Hum. não passou No físico. no físico. Tá. Então ele é o único que não foi. Então a família inteira é policial, primo, tio, tudo é policial. Tá. Então aí a raiz Você já foi indo pra já isso foi aí. encaminhado. Entrei na polícia com 19 anos, a minha experiência foi de policiamento urbano, sempre Tá. trabalhando no policiamento, nunca trabalhei na parte burocrática da polícia, no setor administrativo, muito pouco, trabalhei muito pouco. Quando trabalhei em formação de soldado na escola de formação de soldado em Taubaté. Tá. Eu sou taubatiano, da Gema, e Existe rixa de Taubaté para São José? não, Não? nada, nada. Quem nasceu primeiro, ovo ou galinha? Vai. Quem nasceu primeiro, Taubaté ou São José? Taubaté, então não tem rixa. Ah, é? Irmão mais velho, Você sabe que eu não Taubaté. sou daqui, mas eu adotei São José como minha Então, cidade. Né? São José é uma cidade acolhedora, eu tô aqui desde 92, é muito acolhedora. É. E aí eu entrei na polícia e lá na polícia eu me tornei professor de tiro, a minha especialidade lá era tiro, armamento de tiro. Tá. Aí formei bastante gente. E somado a isso, eu também fui para o mundo privado. Tá. Então eu fui trabalhar em empresas de segurança, trabalhar em Antes de ter a sua empresa, você trabalhou em várias. Antes Tá. de ter a minha empresa, eu trabalhei em empresa de segurança, mas na área de treinamento, de formação de vigilante. Tá. Então eu formei 12 mil vigilantes em São José dos Campos. Entendi. Aí Pô, é um escrevi número livro, grande, hein? É grande. Aí eu escrevi um livro, chama-se Segurança Patrimonial, Profissionalizar ou Improvisar, bem minha cara. Se você seguir as regras do livro, você vai ser um bom vigilante, um bom porteiro, para controlar acesso de pessoas. Tá. Tem que ter discernimento, tem que ter. A gente chama Quando no mundo foi? policial Quando foi de que você escreveu esse tirocínio. livro? Qual ano era esse livro? 2001. E como que surgiu essa ideia de escrever o A livro? ideia é que não tinha literatura no mercado, porque a lei que disciplina a segurança privada ela é de 83. Tá. Ela é uma lei muito. Vai fazer 40 anos agora. Já estava meio obsoleto. Então, e aí eu falei, cadê a literatura do mercado? Então, deixa eu escrever. Então, meu livro acabou sendo multiplicado. Agora, eu estou com um projeto de formação de porteiro aqui na cidade de São José dos Campos, me permito colocar isso daí. Coloca. E eu vou reeditar, vou fazer um novo livro. Vai ser uma edição nova, Uma edição nova, repaginada com o momento. repaginada, exatamente. Essa é a proposta. Tá. Aí eu fui Você está fazendo, só uma coisa, você está fazendo treinamento também presencial para essas pessoas? Faço treinamento presencial Tá. para as pessoas. Eu tenho uma palestra curiosa. Chama-se Você é palestrante também? Demais. Aí, ó, empresário e palestrante. Eu não falei no começo, Mário. Então, eu montei uma palestra falando dos disfarces que os marginais usam para invadir condomínio. Tá. Então eu ensino como que ele se disfarça e como que o porteiro neutraliza a ação. Entendi. É uma palestra que eu tenho feito muito nos condomínios. Neutralizar a ação tem a ver com atirar ou não? Não. Não. É postura de fechar a porta. Tá. Tem nada a ver. Entendi. A polícia meio de que prevenir o problema. A polícia de Nova York, ela tem algumas estratégias. E a grande estratégia da polícia de Nova York foi transformar a polícia em negócio. E uma das estratégias do negócio chama-se eliminação do seu concorrente. Quando você fala para o homem da segurança para ele eliminar o concorrente, ele pensa em arma, tiro e morte. Não. Eliminar o concorrente é fazer diferente do seu rival. Vamos chamar o seu oponente o marginal. Então você faz diferente dele. Por quê? Porque existe uma tônica assim, ó. Quem que vence a parada hoje em nível de segurança ou de insegurança? A tecnologia de segurança ou a esperteza do bandido? Então eu vou agindo para neutralizar a ação dele. Às vezes eu não preciso dar tiro, eu preciso fechar a porta.
Tá. Eu preciso controlar, eu preciso saber quem é você. Mas você pode tirar o capacete? Não, não posso tirar o capacete porque eu já estou mostrando a minha cara para você. Você pode tirar a sua máscara para eu tirar uma foto? Não. Então não entra. Olha, eu sou um dos disfarces curiosos assim, ó. O cara chega lá e fala assim. Não, peraí, isso porque deixa eu perguntar uma coisa. Só trancar a porta, às vezes não adianta, porque a pessoa tem que entrar pra fingir. Ele finge que quer entrar pra alguma coisa, o grande né? segredo está aí. É. 95% das ações de invasão em condomínio ela acontece pela porta da frente. Ah, E o grande disfarce do cara, sabe qual é? Passar por morador. Ele põe a mão no portão e o porteiro abre a porta. Pera aí. Alto lá. Então, põe a mão no portão, não abre a porta. Cheque as informações. Ligação externa para a portaria. Não é para. Opa! Não atende ligação externa. Não dá andamento naquilo que o cara falou. uhum. Desliga e fala assim: eu vou pegar o cadastro e vou ligar para você, para checar a informação. O porteiro que vira meu aluno, ele tem que ser especialista numa coisa. Sabe qual é? Especialista em falar não. Fala não. Checa a informação e depois libera. Esse é o grande segredo. Então você não precisa dar tiro. Você precisa conhecer. Precisa ter procedimento. É essa a ideia. E hoje você dá aula para várias pessoas que têm aí essa vontade, por exemplo, o treinamento de um jovem que quer se tornar um profissional de segurança ou para pessoas que já estão no mercado? Os dois. Os dois. Quem quer se tornar e quem já está no mercado. A pessoa precisa entender que ela precisa passar pelo um processo de coisas novas, de adaptação, aperfeiçoamento, o tempo todo. Porque o bandido... seria interessante falar com um psiquiatra nesse sentido. Assim, ó, a pessoa que está no status quo, bem tranquilo, ele não é muito criativo. Não sei se isso procede. Nós, no mundo policial, valoramos isso. Quem está no mundo do caos, o bandido que está no caos, ele tem uma criatividade fantástica. E o cidadão de bem, às vezes não, porque ele paga a conta, ele trabalha, ele tem uma casa, ele tem um... E o cara que não tem nada disso, ele está o tempo todo antenado. Você falou Será que é isso? Eu acho que, como psiquiatra que sou, eu acho que eu consigo te ajudar. Olha que coisa interessante. A gente aqui nesse podcast, a gente traz o tema do estresse várias vezes, né? Justamente a ideia minha é essa, trazer pessoas que vivenciam várias situações de estresse por aí e como que a gente pode lidar e conversar sobre isso. Então você está trazendo um tema aqui que gera estresse em muitas pessoas. Muitas. O tema da segurança pública, segurança privada, invasão de condomínios. Então, quase todo mundo passa por isso. E, a sensação do medo é alta. Sabe uma coisa interessante? O bandido também sente medo. Muito. Esse é o primeiro ponto. Muito. E as pessoas que estão estressadas, com medo, elas geralmente tendem a ter uma atividade cerebral maior. Olha o que eu estou querendo dizer? Olha se você expediente técnico. Nada melhor conversar com quem é da área, né? Se você está numa situação de calmaria, como você mesmo falou, às vezes você não vai ter grandes criações, você não vai ter grandes mudanças de pensamento, você vai estar sempre na mesma frequência. Na mesma frequência. Quando você tem uma provocação, então, como você falou, quem está começando a ação de um crime é o bandido. Né? Quem está recebendo vai ser comunicado de última hora. Perfeito. Certo? Então, o cara não está ali preocupado em soluções. Ele está ali, ele vai ser surpreendido. Só que aí o que acontece? O nível de estresse, mais ou menos, você pode até criar e ter novas ideias. O nível de estresse máximo, que é, por exemplo, um trauma de uma pessoa que está sofrendo um assalto, ela não consegue raciocinar, porque ela fica, às vezes, paralisada. Perfeito. E aí ela vai fazer algo fora do que deveria. Por exemplo, a história de reagir, a história de não saber como lidar, a história de ficar literalmente paralisado, traumatizado. Perfeito. Olha e aí o seu cérebro vai reagir de uma maneira ou de outra de acordo com aquela situação. Então, como você falou, o estresse que o bandido já meio que vive dá a ele essa vantagem. De criatividade. De fazer coisas novas. Porque ele tá ali... Porque, por exemplo, um autor, um pintor que tá ali fazendo uma obra, ele tem que se movimentar. Ele tem que, vamos falar assim, sair daquele habitual e fazer com que o cérebro dele trabalhe numa nova frequência. Isso vai acontecer com o estresse controlado. Perfeito. Então, eu acho que tem a ver com isso que você está falando. É exatamente isso. Então, quando a gente lida com... Por exemplo, eu estou aposentado faz 10 anos. Tá.
E eu trabalhei 15 anos na tropa de choque. Então, se você voltar 25 anos atrás, todas as ocorrências de rebelião em presídio, todas, sem exceção, eu estava lá. Hum. Então, Como é? Conta pra é gente. um estresse que não tem tamanho. Conta pra gente. Como que vai mensurar esse estresse? Então, olha aqui, é sangrento colocar, é sangrento falar, mas a última rebelião que eu participei antes de eu me aposentar foi na FEBEM, a antiga FEBEM da Imigrantes. Tá. Depois dessa FEBEM, o governador Mário Covas mandou destruir. E eles mataram, entre eles, 8 pessoas. Ah, entre eles lá. Entre eles. Tá. E a polícia tem uma característica profissional hoje, depois do evento do Carandiru, em 1992, que nós temos na tropa de choque um filmador para filmar as ações da polícia dentro de um presídio. Então, eu não consigo dizer como que é. Eu gostaria demais que a minha esposa estivesse aqui para testemunhar para vocês do jeito que eu Do cheguei. jeito que você chegava, né? Do jeito que eu cheguei. Então é sangrento, é dolorido, porque são jovens. São jovens, né? Que não tem na tenra idade, menor de 18 anos. E esse mecanismo estressante das polícias, né? E a tropa de choque é principalmente, né, a frente de muita coisa. Como que você acredita que as pessoas lidam com isso na corporação? Os policiais e as pessoas que estão ali por trás? Existe um programa na Polícia Militar copiado do exterior no sentido de tratar o problema psiquiátrico e psicológico do policial. Porque o policial é uma das classes que mais sofre de estresse e de problemas psíquicos, né? É exatamente isso. Então, existe um programa, assim, quando o policial se envolve em ocorrência de risco, ele é retirado do policiamento e vai fazer um tratamento por um período, o período que a medicina que precisa, né? Chega no consenso que precisa. Então, mas existe mesmo um consenso ou você acha que muitas vezes a corporação meio que faz vista grossa para esse problema? Pergunta um pouco capciosa, né? Eu acho que eu acho que faz um pouco de vista. Tá. Poderia melhorar um pouquinho. Poderia. O controle desse estresse todo. Poderia. Porque. Não, só um parênteses. Eu sou de uma classe de médicos que também se estressa muito. E, sinceramente, eu hoje sou psiquiatra, né? Mas eu já fui um médico comum, dei plantão e trabalhei com muitas horas seguidas. As pessoas, e vamos falar que a corporação, a medicina, também faz um pouco de vista grossa. Então não precisa ficar em saia justa, porque as pessoas meio que deixam assim, deixa os meninos lá trabalhando. Mas não é bem exatamente assim. Isso. Só que no final das contas eu já vi vários problemas, colegas e pessoas que assim não poderiam ficar naquela situação, entendeu? Então, é isso daí. Então a gente precisa cuidar. E a instituição, ela só protege a instituição. Ela não protege o indivíduo. E nós somos seres emocionais. Sim, o tempo todo a gente está com a nossa emoção alterando ali. Você vai para uma ocorrência. Eu sou filho de enfermeira, e a minha mãe tinha uma sensibilidade altíssima. E eu acho que eu herdei a sensibilidade dela. Quando eu estava patrulhando e tinha ocorrência que tinha sangue na ocorrência, a hora que jogava no rádio, que eu copiava a mensagem, eu sentia gosto de sangue na minha boca. Tamanha sensibilidade que eu tinha. Então, mas eu nunca fui tratado dessas coisas, eu não sei se é certo, se é errado, se pode, se não pode. Então, quando você entra num grau de estresse, porque você está num grau de estresse o tempo todo. O tempo todo você escuta a sirene da polícia correndo para lá, correndo para cá. Então, o tempo todo. Você vai bater viatura, se não vai bater, se vai atender bem, se vai ter tiro, se vai ter facada. O tempo todo você está nesse grau de estresse. Você não sabe o que vai acontecer com você no atendimento de ocorrência. Você não sabe se volta. A gente está vivendo numa sociedade um pouco diferente e, pelos números, né, a gente vê que a violência, né, a gente vê as histórias do Rio de Janeiro, São Paulo, de grandes metrópoles, que a violência ela parece que só piora. Isso é real? É uma percepção diferente? Ou, de fato, a gente está perdendo esse controle mesmo, né? Então, é assim, ó. Como que eu penso? Eu penso assim, ó.
vou trabalhar com a estatística com você. Não, exatamente A isso. ONU fala assim, ó, para cada 100 mil habitantes, é razoável as questões sociais ter, no período de 1 ano, 10 mortes. Tá, Então tá dentro do conceito da razoabilidade. tá. 10 mortes. Então vou falar de São José dos Campos. Nós temos quase 700, o último censo deu 703 mil habitantes. Então, o que eu tenho que ter em São José dos Campos? 70 mortes por ano. Tá. Olha a estatística para ver se. Então, quando passa dessa situação, perde o controle. Mas você sabe qual é o valor real? De quantas mortes num ano tem aqui dessa forma violenta? Ah, eu sei, mas não sei, né? Tá, Mais ou entendi. menos. Toda Mas você acha hora então que nas tem. grandes cidades esse. Teve momento que tinha 30 mortes por mês aqui. Tá, Então dá entendi. 700 no ano, não Tá, então é 70. mais do que deveria. Então, Então, nessas isso. grandes metrópoles deve ser muito mais, né? Então, pois é. Então, a ocorrência de homicídio É. doloso, ela é problemática o tempo todo. Você está vendo aí jovem matando jovem. Então, e a ocorrência que mede o grau. A cidade é violenta? É violenta. Qual que é a ocorrência que mede o grau de violência de uma cidade? A ocorrência de homicídio. Tá. Então, o homicídio saltou, como É. Nova York, na década de 90, ele fez isso. Olha como a estratégia de Nova York foi curiosa. Ela fez assim, ó. O que está matando o cara? A pergunta foi essa. Na estratégia de polícia. O que está matando o cara? Ah, está matando uma arma de fogo. Opa, arma de fogo. Então, aí, a reunião da polícia, a estratégia da polícia foi tirar as armas de fogo da via pública. Só que lá é permitido o cidadão portar arma. Uhum. Então, o cidadão, então a arma legal, eu não consigo tirar, porque está amparado pela lei. Tá. Entendeu o raciocínio? Uhum. Agora, que arma que eu vou tirar do circuito? Eu vou tirar a arma ilegal e a arma irregular. Tá. Eu vou tirar essas duas armas da sociedade, envolvendo o organismo de segurança pública. Uhum. Polícia. Então, a polícia vai fazer batida, vai pegar. Vai pegar a arma de todo mundo que não está regular. Todo mundo que tem arma. Tá. Arma ilegal e arma irregular, tirou. Aí o chefe de polícia chamou e falou assim: olha, nós vamos fazer isso aqui. Os policiais falaram: não vou fazer. Não estou afim. Cruzou o braço e falou assim: vocês não estão entendendo. A estratégia é o seguinte: toda arma que você aprender, você vai ganhar uma comissão. A prefeitura tinha uma comissão de segurança pública e dava uma comissão pro cara. Então era produção. Era um bônus. Era um bônus. O que aconteceu com o índice de homicídio? Baixou. Qual foi a chancela de Nova York? A cidade mais segura do mundo. São José dos Campos tem 1.500 câmeras. Nova York tem 15 mil câmeras na rua. Então, você entendeu? Então, sabe o que eu me veio aqui? O que você acha, ou não sua opinião pessoal, mas talvez uma opinião de quem lidou com segurança, sabe muito sobre arma de fogo, né? Você tem as suas especialidades até em conhecer muito os equipamentos. Como que você vê essa mudança de alguns anos para cá no Brasil de uma rediscussão? Nem acredito que seja uma mudança brusca, porque eu sei que você falar sobre isso não é automático que as pessoas vão portar arma de fogo. sim. É meio Sim. romantizado nesse negócio de Sim. que agora pode arma. Não é que agora pode arma. Estamos discutindo mais sobre as pessoas terem armas. Sim. O que você acha dessa discussão e de as pessoas de fato terem daqui a pouco? Porque existe todo um processo, né? Sim. Para você portar uma arma de fogo no Brasil hoje. Eu vou me permitir fazer a definição legal de arma. Eu acho interessante. Arma é todo meio construído com a finalidade de aumentar o poder ofensivo e defensivo do homem. Então, a caneta é uma arma? Não. A gente chama no mundo policial de arma imprópria. Tá. Ela não foi construída. Não foi feita para isso. Não foi feita para isso. Então, primeiro passo. É o meio que foi construído que aumenta o seu poder de ataque e de defesa. Uhum. Quando você tem esse liame de ataque e de defesa, você tem que estar muito bem preparado. Senão você está armado com a sua namorada, com a sua esposa. Vem vindo 5 caras, os caras vêm aprontando. Você fala assim, os caras vão aprontar. Se você está desarmado, você desvia. Você finge que não é com você. Se você está armado, você fala assim, ó,
eu tô armado aqui, deixa eles virem que eu vou meter bala nos caras. Porque aumenta o seu poder de ataque. E aumenta o seu nível de risco. Completamente o nível de risco. Completamente. Tá. Então, e aí o que eu tenho que fazer? Então, o cara que usa arma, ele tem que ter disciplina triplicada. Entendi. Ele tem que ser Ele- muito bem treinado pra Muito bem isso. treinado, porque senão ele deixa aflorar as emoções dele e dá tiro no cara. E você acha que a gente tá passando por um processo de que as pessoas estão se treinando ou não? A gente só tá dando arma? O Estado está fazendo isso. O Estado fala assim: ó, você quer comprar arma? Quero. Então você precisa passar por um teste psicológico. Tá. Aí vai ter uma avaliação psicológica. Você quer atirar, você quer virar atirador federado, quer dar Você tem que ir tiro? pro clube. Você tem que ir pro clube. Tá. Vai fazer aquilo como esporte. Você pode andar armado? Deixa eu ver. Então você corre Primeiro risco. você tem a então. posse, depois o porte, né? Exatamente isso. Então você tem que se habilitar. Eu sou presidente do clube da Polícia Militar aqui. Ah, é? E lá dentro do clube da Polícia Militar nós temos um stand de tiro, nós estamos reformando agora. Tá. Então nós vamos Mas vocês recebem civis também? todo mundo. As pessoas de bem que têm arma, que quer atirar, vai poder atirar no nosso Tá. stand. Como lá. esporte. Como esporte. E aí é um esporte, é uma cachaça, é gostoso, você atira uma adrenalina e você não faz o tiro ao alvo. O tiro ao alvo não existe. Você faz tiro de combate, tiro que você corre, que você levanta, que você rasteja, que você dá tiro noturno. É uma loucura. Você consegue fazer inúmeras coisas ali. Entendi. É um esporte, realmente. Então o cara tem que entender. É o lutador de jiu-jitsu. Tá. É o lutador de judô. Porque ele tem que ter um monte de características físicas Você não para no pode, final das contas, se precisar operar uma arma. você não pode lutar jiu-jitsu, lutar judô e sair pra rua dando porrada nos outros. Muito pelo contrário. O cara que tem disciplina, ele recua. Ele fala, não. Não, e o judô, por exemplo, é muito mais defensivo Então, do que de ataque, né? exatamente. Então é isso. Então o cara tem que ter disciplina para usar arma. Tá. A minha vida toda eu andei armado. Eu não ando desarmado. Mas eu não me envolvo em ocorrência. Não me envolvo em ocorrência. Uhum. Eu estava na praia, eu tenho uma casa na praia que é uma avenida que liga para a praia. Tá. E a turma vai, passa o dia na praia, depois volta tudo bêbado. E meu outro filho, estava com o carro dele na porta da minha casa. E o cara estava meio chapado, achou que o carro estava andando, mas o carro estava parado. Ele entrou na via pública novamente e bateu, teve uma porrada ali. Mas saiu uma briga na porta da minha casa. Não é comigo. Eu me limitei a passar a mão no telefone e ligar para a polícia vir atender. Porque se eu chego e falo, veja bem e tal, o cara vai falar, o que você quer? Você quer entrar na briga também? Então, você percebe a situação? Uhum. Então, o cara tem que ter disciplina para ele gerenciar crise. E estando armado, disciplina refinada. Muito mais disciplina. E Não sei se eu respondi a sua Não, pergunta. respondeu. E aí eu te perguntar da polícia, como você teve muito tempo lá. Primeiro que aquele parênteses que eu fiz, né? Profissional de saúde, profissional de segurança, motorista de ônibus, advogado, são algumas classes, são as mais estressadas, assim. Mais Do estressado. ponto de vista de cabeça que eu tô falando. Você acha que a polícia hoje tá mais fácil ou mais difícil deles trabalharem na rua? Eu acho que a sociedade ela tá um pouco doente. De quê? De tudo. Uma doença social, Tá. de relacionamento, de aceitação. Ela tá muito doente. Lidar com gente doente é fácil? Nem um pouco. Não é fácil lidar com gente doente. E doença emocional é fácil? Com essa pandemia que nos assolou aí, como é que vai ser o dia seguinte? Uhum. Como é que eu vou estar o dia seguinte? Será que eu vou pegar esse vírus? Então, esse medo todo tornou um expediente difícil. Hoje todo mundo tem seu celular, todo mundo filma. Então, as ações de polícia hoje ela tem que ser extremamente técnica. Muito bem programado. Muito bem planejado, muito bem programado. Porque senão o cara comete um crime, sendo policial, a instituição vai falar, vou falar uma coisa que eu não concordo, mas acontece, a instituição não para, o cara cometeu um crime, ele vai preso e depois ele é devolvido para a sociedade, a instituição continua. Então é difícil isso. Você ser policial, você tem uma flecha da imprensa olhando você o tempo todo, você tem uma flecha da lei
olhando para você o tempo todo, a sociedade olhando você o tempo todo, o regulamento disciplinar interno. Então, você inúmeras. Você vê a lei de tortura, aquela ocorrência da favela naval, foi em 1997. Se você olhar a lei de tortura, ela nasceu em 1997, depois daquela ocorrência da favela naval na Zona Sul de São Paulo. Então, ela foi feita, a lei de tortura, depois de um problema contra que aconteceu. o homem público. Então, você que é policial, se você fizer isso, você está cometendo crime de tortura. Então, ela foi feita para o policial. Tá. Para o policial É importante ter esses mecanismos de controle. Até todo lugar tem que ter. Tem que ter. Controle é a palavra que norteia a administração pública é controle. Tem que controlar as ações, tem que controlar o comportamento de todo mundo. Às vezes não dá tempo. A instituição é muito grande, às vezes não dá tempo de você pegar os detalhes, mas tem que controlar. Qual que é a sua visão sobre as redes sociais hoje mostrarem algumas ações da polícia? Porque a gente sabe que tem até canais famosos no YouTube, de policiais ou ex-policiais, que mostram ali a rotina. Porque uma coisa interessante que às vezes a gente coloca é a romantização de bandidos. Filmes, seriados e tal. E agora está havendo um pouco de um movimento de acho que uma melhoria da imagem da polícia e de pessoas. Como que você vê isso daí? Eu acho positivo, mas tem uma contrapartida. Certo. A contrapartida era assim, ó, o poder estava na mão da polícia no passado, na mão do Estado. Tá. Hoje o poder foi dividido. Então hoje não tem jeito de você ficar sem informação. Todas as informações hoje estão no site da transparência. Você está falando do poder da informação. Então, é isso. Então, a rede social hoje, ela tem esse romantismo, como você disse. Ela é romântica. Então, mas ela mostra a realidade dos fatos. Ela mostra lá como é que foi a ocorrência. E às vezes o juiz vai decidir olhando aquelas imagens, somado com um conjunto de provas que vem na mão dele no processo. Então, aquelas imagens ali hoje tá. Então, não tem jeito. Como é que eu vou evitar isso daí? Eu trabalhando na rua no policiamento. Então, eu tenho que ser um ser policial diferente hoje. Com tratativa social diferente. Com atendimento de ocorrência diferente. Eu tenho que usar a inteligência a meu favor. Então, porque o poder foi dividido. A polícia criou, no passado, uma polícia chamada polícia comunitária. O que é a polícia comunitária? É a participação efetiva da comunidade nas ações de polícia, principalmente no quesito informação, no quesito relacionamento. Então, tanto é que eles colocavam alguns policiais trabalhando em determinada área, porque ali ele conhece todo mundo. Se chegou um carro diferente, ele sabe. Chegou uma bicicleta diferente, ele sabe. Chegou um garoto diferente, ele sabe que é porque ele conhece a área toda ali, na polícia comunitária. Então, o que significa isso? A divisão do poder não está mais aqui na mão do Estado, agora está na mão da comunidade. Como é que a comunidade vai agir? Então, agora a comunidade ela se vê no direito de filmar e colocar na rede social. Então é isso. Então, é um controle que se faz ali mesmo. Né? A palavra de ordem é justamente isso. Multiplicação da informação e eu não posso fazer mais o que eu quero do jeito que eu quero. Eu tenho que fazer tecnicamente. Tecnicamente dentro do limite da lei. Essa é a função da polícia moderna. Né? Então a polícia hoje ela tem uma máxima. Flávia, a máxima da polícia é assim, ó. Eu tenho que fazer muito mais com muito menos. Quando eu faço muito mais com muito menos, eu coloco a tecnologia a serviço. Então, por exemplo, eu acho até difícil você pegar um bando que vai estourar a caixa eletrônica, eles vêm com 40, 50. Às vezes eles estão em superioridade numérica e de armamento acima da polícia. Como é que eu prendo esses caras? Eu tenho que prender esses caras no processo investigativo. Tem que achar esses caras depois. No ato, talvez eu não consiga inibir aquela ação. Tá. Por, às vezes, até inferioridade numérica, inferioridade de armamento, paridade de armas. Eles estão com mais, a gente está com menos. Tá. Então é isso. Então, agora, rede social não tem jeito. Alguns personagens amam redes social, quero mostrar tudo, quero fazer, eu faço isso. Então, o Estado não quer isso. O Estado quer que o cara faça o trabalho dele de maneira... Entendi. Balizar, está no balizamento. Qual o limite? A lei é quadrada. Você tem um rascunho? Tem aqui, ó. Ó, a lei ela é assim, Flávio. Ó. A lei ela é assim.
quadrada. Lei. Uhum. Se eu fizer para mais, eu estou abusando. Tá. Se eu fizer para menos como funcionário público, eu estou prevaricando. Então, qual que é o meu limite do trabalho? É a lei. Tá. Agora, quando eu somo tudo isso daqui e jogo na rede social, como você me disse, eu tenho que estar dentro desse limite. Se eu tiver para cá na rede social, é abuso. Se eu tiver para cá na rede social, é omissão Então, a ou é lei que prevaricação. vale para a rua é a lei que vale para a rede. É isso. Então é o limite da lei. Uhum. Eu quero mostrar, eu posso até mostrar, mas está no limite da lei. Entendi. Então o Não, limite mas da é lei. interessante isso daí, porque às vezes a rede social é meio que uma terra sem muita lei, porque as pessoas Terra de ninguém. falam o que quer. Mas ela pune, não pune? Pune. O que o ministro fez com o deputado do Rio de Janeiro agora? Você está proibido de ir para a rede social, na sentença dele. Por que ele restringiu esse direito? Ultrapassou. Porque a rede social é um campo que parece que não tem dono. Mas o dono da rede social é o Estado. Porque o Estado baliza o comportamento social. Então, o ministro falou, não, o cara é deputado federal. E o ministro falou o quê para ele? Não, você não pode mexer na rede social. Não vai mais falar o que E você não quiser. vai. Então, por quê? Porque o ministro entendeu que ele rompeu os limites. Entendi. Ou para mais ou para menos. Para mais é abuso. Entendi. Para menos é prevaricação ou omissão. Entendi. Aí também tá errado. Aí também tá errado. Então, faz no limite da lei. Então, essa é a modernidade. Faça as coisas dentro do limite da lei. Ô, Mário, tem uma parte aqui do programa que a gente tem algumas perguntas do pessoal. Tem alguma aí, Robert? Tem. A Joyce pergunta assim, eu sinto muito medo e fico estressado em ter que voltar da faculdade à noite. Como que eu posso melhorar isso? Então, nós vivemos uma sociedade do medo. Nós vivemos uma sociedade do medo. Todo mundo, quem vem daqui para lá, tá com medo com quem vem de lá para cá. Uhum. É um exercício de medo, de insegurança muito grande. Eu vejo que a gente precisa mudar comportamento. Tipo, que jeito? Eu não posso ir sozinho. Eu tenho que dar para eu ir junto com 3, 4. Entendi. Como é que o gavião come a galinha, não come? Os pintinhos lá. Como é que a galinha protege do gavião? Ela abre as asas e coloca os pintinhos, porque o gavião ele não entende, ele vê o volume. Ele não entende que os pintinhos estão debaixo da asa da galinha. Ele vê o volume. É um volume grande, eu não vou conseguir pegar, ele desvia. Colocou todo mundo. Então, os amigos ele tem que sair juntos e voltar juntos. Isolado, você torna-se presa fácil. Esse é o grande segredo. Então, a pessoa tem... A menina anda com o celular aqui atrás, no bolso de trás. Não dá, anda com a bolsa, não dá. Eu preciso mudar o comportamento. Eu atendo o telefone na via pública do meu celular. Eu passo o WhatsApp andando. Pera lá. Você está sendo presa fácil. Então, no passado, tinha um estudo chamado criminologia. Estudava-se somente a ação do criminoso. Modernamente, tem um estudo chamado vitimologia. A vitimologia, o que é a vitimologia? É a vítima contribuindo, favorecendo a ação do marginal. Então, o que eu tenho que fazer para eu não ser a próxima vítima? Mudar comportamento. Então, esse é o grande lance. Então a maneira de andar para lá e sentir medo, vir de lá para cá, eu vou daqui para lá, eu estou com medo de você. Não, e é interessante isso aí, porque também me surgiu uma dúvida. Você falou da criminologia. O criminoso, ele nunca vai deixar de existir. Nunca vai deixar de existir. Né? Nunca vai deixar. Porque sempre existiu, né? Sempre existiu. Desde que a diferença são os números, né? A diferença são os números. E as estratégias. Tá. Hoje, não, sabe por que eu ouço às vezes as pessoas falam assim, não, mas espera aí, não deveria existir o crime. As pessoas às vezes também comparam com outros países. Existem países mais seguros que outros, isso é fato, você sabe muito melhor do que eu. Sim. Então as pessoas às vezes pensam assim, será que vamos chegar um dia no Brasil, falando do nosso país, que a gente não vai mais ter esse medo como um país X? É meio utópico pensar isso? Ou o que aqueles países fizeram, além dos comportamentos, com talvez por que os criminosos são em menor quantidade ou em menor
importância, digamos assim? Eu acho que a legislação nossa é uma legislação muito rebuscada, a gente tem lei para tudo. E o Acaba Estado atrapalhando. atrapalha, o Estado não dá conta de. Entendeu? Então, acho que a legislação, Não, mas ela é interessante porque vira e mexe a gente volta na lei, né? então, pois é. Aí a legislação, ela acaba. A impressão que dá que ela é. Quer ver um exemplo? Vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo categórico dessa sua questão. Mal de professor tem que escrever. Escreve, deixa eu pegar uma folha em branco aqui. E aí vai ter mais espaço Então, para você escrever. Então, mas olha só. Olha só a Não, matemática. peraí, fechei. Oh. Olha só a matemática, Flávio. Assim, ó. Aqui eu vou falar de drogas, tá? Certo. Drogas. Olha isso. Aqui desse lado eu tenho o traficante. Certo? Desse outro lado eu tenho o usuário. Certo. Olha que coisa curiosa. Se eu perguntar para vocês que estão aqui, quem que é o mais problemático nessa relação com droga? É o traficante ou é o usuário? O que você responderia para mim? Não, até como psiquiatra, quem tem uma doença mental que muitas vezes é mais grave é o próprio usuário. É o usuário. Vocês responderiam o quê? O usuário? Olha, vocês são pessoas diferentes. Tem que fazer a melhor continência para vocês. Porque todo mundo fala que é o traficante. Mas o problemático realmente é o usuário. Você respondeu tecnicamente como médico, tá? Então, drogas. Por que 1 quilo de cocaína no Brasil custa 15 mil reais e nos Estados Unidos custa 45 mil dólares? Então, o que deixa a droga valorada nesse tanto? Um negocinho chamado risco. Risco. Olha o que o legislador desgraçado brasileiro fez. Desgraçado, entenda-se, desprovido de graça. Ele fez assim, ó. Ele fez assim, Flávio. Fez assim, ó. O problemático é esse cara aqui. É o traficante. Esse cara é crime hediondo, é cadeia nele, pau no gato nele. Esse cara aqui não, chama a família, vamos tratar o cara, vamos colocar numa clínica de recuperação, psiquiatra para ele, psicólogo para ele. Descriminalizou a ação do usuário. O que o legislador fez com a lei de entorpecente? Ele manteve o risco, manteve a lucratividade do negócio. Manteve a lucratividade do negócio. Se eu tirar o risco, o cara não vai buscar na periferia, na comunidade de baixa renda, o entorpecente dele. Ele vai no médico, o médico vai prescrever e ele vai comprar na farmácia o entorpecente dele. Não tem o risco. Eliminei o risco. O legislador brasileiro, o que ele fez? Ele falou que o problemático é o traficante. Tendenciosamente, me permite essa colocação. Tendenciosamente é o traficante. Ele fez a manutenção do risco. Quando ele fez a manutenção do risco, ele fez a lucratividade do negócio. Quando eu fiz pós-graduação de ciências criminais, eu fui estudar a lei de entorpecente. Quando eu era policial normal, eu achava que o usuário de entorpecente era bandido. Quando eu fui fazer faculdade de Direito, eu achei que não era totalmente bandido. Quando eu fui para pós-graduação, eu entendi o espírito do legislador. A manutenção do risco e a lucratividade do negócio. Então, aonde que está o problema? Tira o risco. Tira o risco do entorpecente. Você tira a lucratividade. Quem que quer tirar o risco? Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Ninguém quer tirar o risco. Fazer a manutenção do risco. Lucratividade do negócio. É aí que mora o problema. Então, a gente precisa pensar de forma diferente. Exato. Eu só consegui pensar de forma diferente quando eu enfiei a testa no texto. Aí eu comecei a entender. Falei, opa, olha aqui. E não é o traficante problemático, é o usuário. Porque o usuário vem com você na sua casa. Ele frequenta com o seu filho e fala assim, e chama você de tio. Ô tio, tudo bem? E ele dá maconha pro seu filho. E ali começa a desencadear. Ô, Mário,
Como que você acredita que dá para fazer um equilíbrio com a nossa vida moderna, com a questão da violência, das armas, da realidade do dia a dia do cidadão comum, das pessoas até que estão nos assistindo? Como que dá para a pessoa ficar menos estressada com essa questão de segurança ou insegurança pública e privada, no caso? Não sei, eu não sei responder uma. É tão difícil isso, porque a sociedade está muito doente, muito estressado. Eu não sei se tem um remédio para isso tudo. Eu não sei se o homem moderno. Eu acho que o homem pós-modernidade, nós vivemos a era da pós-modernidade, ele é muito coisificado, ele é muito desbussolado. O que é alguém desbussolado? Não tem norte. Não tem para onde ir. Não tem para onde ir. Entendi. Qualquer vento, de qualquer jeito, tá bom. Qualquer Talvez falta vantagem. um pouco de caminho. Né? Então você vai num restaurante, você pede uma nota fiscal. O cara fala assim: você quer nesse valor? Fala, mas por que você está fazendo essa pergunta? Não, porque se você quiser um valor maior, eu dou um valor maior. Não quero valor maior. Então ele virou. É bem cultural, né? Então, pois é. Então isso aí vai girando. Você desacredita das instituições. E teve uma estatística em 2013 da Fundação Getúlio Vargas que o tema era confiança na polícia. Eu tenho essa estatística comigo, eu te mando. Tá. E ela falava, era um governo diferente do que está hoje, tal. Era um governo de esquerda, e independente de qualquer coisa. Então ele falava que no Brasil 70% das pessoas não confiam no organismo de segurança pública dela. Aí, se você for estudar a ideologia de destruição de um país, primeira instituição que eles destroem a imagem é o organismo de segurança pública, para que as pessoas não confiem. Então, 70% do brasileiro não confia nas instituições. Eu estou respondendo a sua questão, onde está o problema? 70%, jogando a 200 milhões de habitantes, são 140 milhões de pessoas. É muito. Gente, né? Aí tudo bem. Organismo de segurança não confia e tal. Só que a igreja, nas instituições religiosas, a estatística é de 50%. Então 100 milhões de brasileiros não acreditam mais nas instituições religiosas. Então vira uma doença social difícil. Porque ninguém acredita em mais nada, né? Difícil de curar. Qual o remédio para isso? Tem uma passagem na Bíblia. Talvez aumento de casos de estresse, ansiedade, depressão podem ter algum dos componentes vindo daí, né? Tem uma passagem na famílias Bíblia. Famílias que estão exatamente inseguras. Tem uma passagem na Bíblia muito curiosa. Lá em Gênesis, lá no começo da Bíblia, no capítulo 6, ele fala assim: quando depois do dilúvio, Deus falou com Noé, falando assim: eu me arrependi de ter criado o homem. É dolorido isso. Então a gente vive esse caos social, ninguém quer colaborar com ninguém, todo mundo quer resolver as coisas na porrada, é cultural, eu não acredito nas instituições. Então, tudo virou briga, né? Tudo virou política, briga. Religião, cada um quer colocar sua ideia. Né? Veja para você ver o judiciário abarrotado de processos, porque tudo vira processo. Tudo vira briga. Tudo vira briga. Então, como que a gente corrige isso daí? Vamos fazer ginástica? Vamos fazer yoga? Vamos ser mais conversar mais. É difícil, então. Mas eu acho que são algumas ideias. Né? Então, pois pode. Dá pra gente ter uma luz aí, né? Então, porque eu vejo que não é fácil curar essa doença social. Não, e eu vejo, inclusive na prática, um aumento, né, de pessoas com problemas mentais. E você falou até da droga, tem muitos jovens e pessoas que buscam aliviar angústias nas drogas. Então. Só que aí você resolve um problema criando outro. Então vamos lá. Ô Mário, você quer deixar alguma mensagem final aqui para as pessoas que estão assistindo? Já acabou? Achei que fosse ficar até umas 5 horas proseando aqui. Não, mas aqui o nosso podcast, sabe que tem uns podcasts que duram 3 horas. Né? Mas aqui a gente resolveu fazer algo mais próximo ali de 1 hora. Eu prefiro falar que
a melhor e mais marcante das instituições é a família. Ótimo. Então, eu acho que não deixe o seu filho solto, não deixe a sua filha solta. Fica com. Não deixa, acompanha de perto. Pague mico em nome do seu filho. Vai buscar, vai ver com quem está andando. Acompanha de perto, vai na escola, participe, veja como é que é. Vá na entrada da escola, vá na saída da escola. Você vê as brigas das meninas. Acompanha de perto. Então, quando você deixa solto, vai a família se perder. Fica mais suscetível, né? Pois é, fica mais fácil. Não dá muita. Eu costumo dizer que trabalho dá trabalho. Trabalho dá muito trabalho. Olha vocês aqui. Sim. Vai almoçar, não sabe que hora. É assim, trabalho dá trabalho. Dá trabalho. Atender as pessoas dá trabalho. Uhum. Se envolver com. Eu não digo nem, não sei se esse é o termo, mas entender o que ela está passando dá trabalho. Dar o medicamento certo dá trabalho. Pesquisar, estudar dá trabalho. E filho também dá trabalho. Aquele Tem que dito, se dedicar, né? aquele dito popular que filho criado é trabalho dobrado, que não seja isso, mas acompanhe de perto. Uhum. Não deixa perder a família. Acompanha de perto, paga mico, não. Pai tem que ser um pouco especialista em falar não também para o Sabe o filho. que é interessante? Primeiro falar não, aprender como fazer isso de uma maneira correta. Entender que, como você falou, tem momentos que os pais vão ter trabalho, vão até se estressar um pouco, mas é melhor, às vezes, do que você não fazer e depois ter um estresse um pouco permanente, que vai ser mais difícil de voltar. Não, como você falou, a família, né, a instituição e a base de tudo, a gente tem que zelar exatamente por melhorar essas relações humanas. E até eu, como profissional, eu gosto de colocar na mesa exatamente a história da pessoa para ela chegar e falar, olha, eu tenho alguns problemas, eu não sei de onde vem, mas alguns eu sei que vem lá de trás. Então vamos colocar e resolver, né, para poder ter aí uma melhoria. Exatamente. Ô, Mário, quero te agradecer muito. Eu que agradeço. A presença. Foi um papo muito bacana. Eu acho que vai ser muito enriquecedor para você que está assistindo. Falamos aqui de segurança, né, de como você entender, como você pode entender melhor esse estresse que hoje a segurança pública, a insegurança pública gera. Então, um grande profissional, professor palestrante. Espero que vocês tenham gostado. E deixa aqui o seu like, se inscreve no nosso canal e até o próximo episódio do nosso podcast. Um abraço. Tchau, tchau.